Você já imaginou o que seria a sua vida se você ganhasse na loteria? O personagem da nossa história de hoje ganhou muito dinheiro e parecia que todos os seus problemas seriam resolvidos, mas não, porque junto com a fortuna vieram também os perigos. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Ildes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E alguns detalhes desse caso aqui estão diferentes nas fontes que eu pesquisei na internet. Então, por esse motivo, em algumas partes do vídeo eu vou dar a informação das duas fontes para vocês, para que não aconteça nenhum erro no roteiro que eu trouxe para vocês hoje. Então hoje eu vou contar para vocês a história de Abraham Lee Shakespeare. Ele nasceu no dia 24 de abril de 1966 nos Estados Unidos. A família dele era muito pobre e desde muito novo ele já trabalhava para ajudar a família e por essa razão ele teve que abandonar os seus estudos. Ele trabalhava como assistente de caminhoneiro e morava com a mãe e em 2005 ele começa em um segundo emprego. Ele fazia a faxina de uma barbearia de um amigo chamado Gregory Smith. E esse Gregory aqui, ele vai ser muito importante na história de hoje também. O Abraham era muito positivo, muito trabalhador e tinha um coração gigante, estava sempre pronto para ajudar as pessoas. E no dia 14 ou 15 de novembro de 2006, o Abraham estava trabalhando de ajudante de caminhoneiro, então ele e o motorista Michael Ford estavam indo para Miami. E no meio do caminho, eles decidem parar em uma loja de conveniência chamada Town Star para comprar refrigerante e cigarros. O Abraham queria comprar alguns bilhetes de loteria, mas ele não tinha dinheiro suficiente, faltava $1. Então ele pediu emprestado para o Michael e comprou os bilhetes. E 2 dias depois saiu o resultado e ele realmente ganhou o prêmio. O prêmio era de $30 milhões, mas descontando todos os impostos, ele recebeu um total de 17 milhões. E assim que ele recebe o dinheiro, ele vai ajudar muitas pessoas. Ele deu $1 milhão para o padrasto, 250 mil para cada uma das suas irmãs, deu $1 milhão também para o padrinho e nas pesquisas que eu fiz aqui, eu não consegui encontrar o quanto que ele deu para a mãe dele também. E a primeira coisa que ele vai fazer é comprar uma mansão para ele. A casa ficava em um condomínio de luxo em Lakeland, na Flórida. A casa custou $1 milhão e 100 mil. E ele comprou essa casa porque ele sempre teve o sonho de morar em uma casa muito grande. Mas fora isso, ele não comprou muita coisa. As únicas coisas caras que ele comprou foi um Nissan Altima, um Rolex que ele comprou em uma loja de penhores e uma picape para a namorada. E os amigos contaram que o Abraham era uma pessoa tão simples que ele ainda, mesmo depois de ser milionário, ele continuava comprando as suas roupas no Walmart e continuava catando moedas do chão. E também, quando ele saía para comer, ele não queria gastar mais de $7 em um jantar. Agora, dentro da casa, as festas eram constantes. Muita mulher bonita, bebida e música. E em uma dessas festas, em abril de 2007, ele conhece Centoria Butler. Os dois começam a namorar e depois de um ano ela engravida. E 9 meses depois o filho dele nasce, era um menino, mas ele era muito mulherengo e a relação deles não deu certo. E depois de um tempo ela se muda da casa com o filho dele e vai morar em um apartamento. Ele amava muito esse filho, sempre visitava e ele tinha um segundo filho também. E para garantir o futuro dos dois, ele fez uma aplicação de $1 milhão que era para os filhos dele. Mas nesse meio tempo aí, antes mesmo do filho nascer, a confusão na vida dele já estava muito grande, porque as pessoas que iam naquelas festas na casa dele se diziam ser amigos, mas eles estavam ali só por causa do dinheiro dele, na verdade, tá? Eles estavam sempre pedindo para ele comprar coisas para eles e também pedindo muito dinheiro emprestado do Abraham. Um primo dele também vai encher tanta paciência dele que o Abraham vai acabar comprando uma casa para esse primo. E a confusão aumenta ainda mais quando o Michael, o caminhoneiro lá que emprestou o dinheiro para ele comprar o bilhete da loteria, lembra? Ele vai exigir que o Abraham dê uma parte da fortuna para ele. O Abraham acaba oferecendo para ele para dar $250 mil, só que o Michael não aceita esse dinheiro e entra na justiça contra o Abraham. E no dia 18 de maio de 2007, esse julgamento aí vai iniciar. Só que o caminhoneiro que emprestou o dinheiro fala que o Abraham roubou o bilhete da carteira dele. E no final das contas, os jurados não acreditam na história do Michael e ele perde na justiça. Então o Abraham não foi obrigado a dar o dinheiro para o Michael.
tudo isso que estava acontecendo na vida dele começou a deixar ele muito chateado, porque ele começou a perceber que os amigos não eram amigos dele, na verdade, e que estavam ali só para se aproveitar da bondade e do dinheiro dele. E ele estava numa espécie de depressão já. Ele chega a dar uma entrevista para a TV e nessa entrevista ele chega a dizer que ele queria voltar no passado, em uma época em que as pessoas não pediam dinheiro emprestado para ele. Agora vamos lembrar que o Abraham nunca completou os seus estudos. Ele não entendia nada de aplicação financeira e para a gente ter noção de tão inexperiente que ele era nessa área aí, teve uma vez que uma pessoa perguntou para ele quantos zeros tinha em 1.000? E ele respondeu que tinha 2. Bem complicado, né? E em 2008, aproximadamente 2 anos depois que ele ganhou a loteria, o dinheiro dele já estava acabando. Ele ainda tinha a casa e no banco ele tinha um valor de um pouco menos de 2 milhões de dólares. Então foi só isso o que sobrou dos 17 milhões que ele tinha ganhado na loteria 2 anos antes. E em outubro de 2008, as coisas vão piorar ainda mais na vida dele, porque ele conhece uma mulher chamada Doris Denegan Moore, mais conhecida como Didi Moore. Ela nasceu no dia 25 de julho de 1972, ela era divorciada, tinha um filho e tinha um namorado também. Essa mulher era uma trambiqueira, 171 total. Ela tinha uma ficha, foi presa em 2001, porque naquela época ela tentou aplicar um golpe na seguradora para conseguir o valor de um carro. E o que ela faz naquela época? Ela escondeu esse tal carro aí e fingiu ali que ela foi assaltada por 2 homens e além disso também que forçaram uma relação íntima com ela. E depois de ela fingir tudo isso aí, ela ainda se machucou e se jogou na frente de outro carro, como se fosse assim, depois de tudo o que aconteceu. Ela vai para a delegacia, né, reportar ali o falso crime e tal, entra com uma ação, mas ela acaba sendo presa porque eles descobrem que aquilo ali tudo era ela só tentando aplicar um golpe na seguradora. Além disso, a Didi tinha outras coisas no passado muito suspeitas também e chegou a declarar falência para não pagar dívidas em 2002. E da época que ela conheceu o Abraham, que foi em 2008, ela tinha uma empresa chamada American Medical Professionals. Bom, então ela conhece o Abraham e ela se apresenta para ele como se fosse uma mulher muito rica, que não estava ali à procura do dinheiro dele, mas que estava ali querendo ajudar ele. E é importante falar também que o Abraham nunca soube do passado da Didi. Isso aqui é muito perigoso, né? Nós vamos falar sobre isso no final do vídeo, tá? Mas então depois eles começam a se encontrar frequentemente e até vão ter uma relação íntima ali, um tipo de namoro os dois vão ter também. E agora que ela conseguiu a confiança dele, ela vai começar o plano macabro. Ela vai começar falando para ele que ela quer ajudar ele a cuidar da fortuna ali que sobrava. Ele aceita ali esse convite e aos poucos ela vai começar a tirar tudo o que ele tinha. Ela vai abrir uma empresa no nome dele que se chama Abraham Shakespeare LLC. Só que essa empresa era meio que dos dois e ela vai ter ali o controle de todas as contas bancárias e todas as operações ali da empresa. E depois de algum tempo que abriram aquela empresa ali, ela vai tirar dos cofres da empresa um valor de 1 milhão de dólares e ela vai comprar para ela uma Hummer, um Chevrolet Corvette, uma picape e ela ainda vai fazer uma viagem de luxo. Depois de um tempo, ela transfere a casa dele para o nome da empresa dela e ela fala que ela pagou para ele 655 mil dólares em dinheiro por essa casa. Mas será? Porque depois disso aqui as coisas vão ficar ainda mais sinistras. No dia 5 de abril de 2009, o Abraham vai na casa lá da ex-namorada para visitar o filho. Ficam um tempo juntos lá, depois vai embora e depois desse dia ninguém mais vai ver ele pessoalmente. Ele sempre tinha o costume de viajar, mas a partir daqui ninguém sabe exatamente onde ele está. E as pessoas vão começar a mandar mensagens pro telefone dele perguntando onde ele está e por que ele não estava voltando para a Flórida. Ele não atendia essas ligações, mas ele respondia todas as mensagens de texto.
E as respostas eram as mais absurdas. Para alguns amigos ele chegou a falar, eu estou em um cruzeiro. Aí para outros, eu estou em tal lugar, não estou conseguindo voltar porque teve um terremoto aqui. E para outras pessoas ele falou que ele estava fugindo de alguém e que estava se escondendo. E para muitas pessoas também ele falava que ele não queria voltar por enquanto porque tinha muita gente pedindo dinheiro emprestado dele, e ele não gostava, né, desses falsos amigos e tal, então por isso que ele estava viajando em algum lugar tranquilo. Mas as pessoas começaram a desconfiar dessas respostas aí que ele dava nas mensagens de texto. Por quê? Porque o Abraham, ele não tinha os estudos, lembra? Então ele mal sabia ler e escrever. E essas mensagens que eram mandadas, a gramática era perfeita. Então todo mundo falou, não, peraí, isso aqui não é ele que está escrevendo, não. E no meio dessa história tinha uma pessoa que sempre falava que ele estava vivo e estava bem. Quem que era essa pessoa? A Didi. Ela falou que ela se comunicava com ele constantemente por ligação telefônica. Estranho, né? Que ele não falava com ninguém no telefone, só com ela, mas enfim. E que ela não sabia exatamente o endereço, mas ela sabia que ele estava vivo, estava bem, e ele só não estava voltando porque ele não queria ali enfrentar esses falsos amigos que estavam sempre procurando ele para pedir dinheiro. E também depois de um tempo ela começou a falar, não, ele não está voltando para casa porque ele não quer pagar pensão para os filhos, o que era também impossível, porque o Abraham, ele amava os filhos dele, e lembra que ele fez lá uma aplicação financeira no valor de $1 milhão, que era para o futuro dos filhos dele, né? Aliás, esse $1 milhão aí, nesse ponto aqui da história, já tinha desaparecido da conta dele também. E durante todo esse tempo aí que ele estava desaparecido, que demorou meses, tá? Meses dessas mensagens aí estranhas e tal, a Didi continuava cobrando as pessoas que tinham emprestado dinheiro para ele. Então, as contas bancárias dele continuavam ativas, o que de repente não alertou a polícia também, né? Mas o negócio começou a ficar muito esquisito e as coisas começaram a piorar ali para Didi. E então que 4 meses depois que ele desapareceu, em agosto de 2009, a Didi entrega um cartão para o primo do Abraham e fala para ele que foi o Abraham que deu aquele cartão ali para ela e que ele mandou dar o tal cartão para a mãe dele. E dentro desse cartão tinha ali $100 para a mãe dele. Bom, o primo entregou isso daí, mas ele continuou ficando desconfiado da Didi. E então que no dia 9 de novembro de 2009, esse primo vai na delegacia e faz um registro dizendo que o Abraham estava desaparecido. E ele ainda fala para a polícia que a última vez que alguém viu ele ainda, né, ele pessoalmente, foi no dia 5 de abril de 2009, que foi a ex-namorada lá que viu ele. Então aqui a polícia começa a investigar o caso. Eles vão falar com a Didi, ela fala que o Abraham estava bem, mas que ele não queria voltar para casa porque estava cansado daquela vida. Ela mostra para a polícia as mensagens que ela recebia dele frequentemente. Eles perguntam se ele está bem, então conta pra gente onde ele está, porque podemos falar com ele e vamos terminar essa investigação. Ela fala que não tem o endereço dele, porque se ela soubesse, ele saberia que ela contaria para a polícia. E ela mostra um vídeo para a polícia. O vídeo é bizarro, tá? No vídeo tá a Didi gravando e o Abraham então está ali em frente à câmera. E você vê que claramente a Didi está forçando ele a falar que ele quer fugir, que ele quer ir para outro país, que ele quer ir para outro lugar, que ele quer ali fugir daquelas pessoas que estavam pedindo dinheiro para ele. Foreign country. Well, how do you like, are you going to miss your home? E presta bem atenção nas roupas que ele estava usando nesse vídeo aí, porque isso aqui vai ajudar na investigação da polícia depois, tá? Bom, a polícia vai verificar também as mensagens que ele enviava para os amigos e ver que, meu Deus, né, cada uma das respostas era uma história mais absurda que a outra. E no meio dessa confusão aqui, que já tinha virado notícia na internet, né, imagina, um homem que ganhou na loteria desaparece 3 anos depois. Um fórum chamado Web Sleuth vai postar a história dele também. E os membros desse fórum vão começar a investigar o caso também. Eles vão conseguir descobrir os documentos das transações que ele e ela fizeram, toda a documentação das compras que ele fez, e eles vão descobrir ainda que já não existia mais fortuna. Essas informações foram muito importantes nesse caso, porque um dos policiais que estava investigando descobriu o fórum e conseguiu visualizar os documentos que nem ele tinha no arquivo, porque para a polícia tem toda uma burocracia
burocracia para conseguir esses documentos, então estava tudo ali. E esse policial até envia uma mensagem no fórum agradecendo a todos, porque com as informações deles, ele avançou muitos dias na sua investigação. Mas quem vai descobrir também esse fórum vai ser a Didi, sim. Ela vai lá e vai bater boca com os internautas e vai falar que tem que tirar todos os comentários ali sobre ela, porque senão ela ia processar todo mundo. Só que os internautas não ficaram intimidados, não. Eles começaram a fazer perguntas para ela e viram que ela estava ali, não estava conseguindo responder essas perguntas, né? Aí, depois de um tempo, olha a confusão. Ela vai mandar um e-mail para a dona desse fórum aí, falando, olha, não era eu que estava ali respondendo, né, vocês no fórum e tal. Alguém usou a minha conta, me desculpe, mas não era eu. Só que os internautas que não são bobos nem nada, eles vão descobrir o endereço IP desse e-mail aí e descobrem que o e-mail foi enviado de dentro da casa dela. Aí depois disso, essa mulher ainda vai falar, não, é que foi um amigo meu aqui que deve ter invadido a minha casa e deve ter usado o meu computador para mandar essas mensagens, mas não era eu, não. Mesmo assim, depois de um tempo, eles começam a discutir mais ali e ela acaba mandando uma outra mensagem como se fosse o filho dela de 14 anos e como se ele tivesse invadido a conta dela e tivesse mandado as mensagens no fórum. Bom, palhaçada isso aqui, tá, gente? A mulher era uma mentirosa mesmo. Cada vez que a mentira dela era ali revelada, né, descoberta, ela inventava outra e outra e outra e não parava de mentir nunca. E com o passar do tempo, as pessoas começaram a desconfiar ainda mais da Didi, o que deixa ela extremamente preocupada. E no dia 16 de novembro de 2009, ela liga para a ex-namorada do Abraham e oferece uma casa para ela e fala, olha, eu te dou essa casa, mas você então vai para a polícia e fala que o Abraham esteve na sua casa, bateu na janela e que vocês começaram a brigar ali pela janela por alguma razão qualquer e depois quando você saiu da sua casa e foi ali para o jardim para tentar falar com ele, você viu que ele já tinha desaparecido. Mas então só fala isso para a polícia para eles pensarem que ele realmente está vivo. Essa ex-namorada foi lá na polícia e contou tudo para eles, é claro. E então a polícia vai confrontar ela e olha a mentira aumentando cada vez mais. O que ela vai falar? Fala, não, realmente eu fiz isso com a ex-namorada dele, mas era porque eu queria que vocês saíssem do meu pé, porque essa investigação que tá acabando com o meu business, tá acabando com a minha vida e tal. Bom, e nessa época aqui, para vocês terem uma noção da cara de pau dessa mulher aqui, ela já estava morando dentro da mansão do Abraham. Sim, ela estava lá, linda, dentro da casa dele. Bom, a polícia também consegue ali o registro, né, dos telefones dela e do Abraham também, e descobrem que os dois telefones estavam juntos. Ou seja, era a Didi que estava mandando todas aquelas mensagens lá, fingindo ser o Abraham. A polícia vai lá confrontar ela novamente e então ela mente novamente, é claro, né? Ela fala que, não, foi ele realmente deixou o telefone comigo e que era para eu responder as mensagens porque ele também queria ficar em paz lá onde ele está. Então, ele não queria nem receber nenhuma mensagem ou ligação desses falsos amigos e tal. E só para confirmar uma coisa que eu acho até que eu esqueci de falar, é que todo momento que a polícia vai falar com ela, ela vai falar que ele está vivo e ele está bem, ele só não está querendo aparecer. Bom, a polícia nessa época já tinha até instalado um GPS no carro dela, eles estão tentando perseguir, não prenderam ainda, gente, porque a polícia é muito esperta, é claro, né? Eles precisam ali de todas as provas para comprovar de que ela realmente fez alguma coisa com ele. Bom, no dia 27 de dezembro de 2009, a Didi leva a mãe do Abraham para jantar no Cracker Barrel, um lugar que era bem barulhento. E durante esse jantar aí, o telefone começa a tocar. A mãe dele atende e era o Abraham no telefone. Só que tinha muito barulho e ele falou no telefone que ele estava ali meio doente, então a voz estava um pouco diferente. Mas ele falou, não mãe, eu tô bem, né? Só não quero voltar para casa e fala para a polícia que eu estou bem. A mãe vai lá e conta para a polícia sobre essa ligação realmente e aí a polícia fica ainda mais com suspeitas da Didi. E eles conseguem rastrear aí essa ligação,
consegue descobrir que a ligação veio do telefone do Gregory Smith. Lembra que esse era o amigo do Abraham, que era o dono da barbearia? Bom, a polícia consegue localizar o Gregory em um estacionamento de um shopping. Os detetives confrontam ele e ele fala que Didi deu $300 para ele fazer a ligação fingindo que era o Abraham. E agora entra uma situação perfeita, sim, porque essa história ela vai virar de ponta cabeça. Porque sabendo de tudo aquilo ali, a polícia então convida o Gregory para trabalhar com eles. E fala, olha, você finge ser amigo dela, tá querendo ajudar aí ela a sair dessa confusão, e você grava tudo para que a gente tenha provas para levar ela para o tribunal depois. O Gregory aceita então fazer esse papel ali para a polícia. E a polícia já instala um GPS no carro dele também e dá uma escuta para ele. E o que o Gregory faz? Olha que esperto, gente, ele. Ele tinha uma latinha de Red Bull, porque ele tomava muito energético e tal, e ele mantinha essa latinha no carro dele como cinzeiro. Então o que ele fez? Ele abriu a parte de baixo, colocou a escuta dentro dessa lata, colocou isopor também, ou algum material ali, né, para proteger esse microfone, fechou e deixava essa lata sempre ali no carro dele. E os encontros que ele tinha com a Didi geralmente aconteciam dentro do carro dele, então todas as conversas que foram feitas entre o Gregory e a Didi, a partir desse momento aqui, elas foram gravadas. O Gregory então se finge de amigo da Didi e finge que vai ajudar ela a sair daquela confusão. E nessas conversas ali, a Didi vai começar a confiar no Gregory. E ela fala para ele que um tal de Ronald, que vendia substâncias ilícitas, que esse cara teria tirado a vida do Abraham. E que, além disso, como ela sabia dessa situação, esse cara também estava ameaçando ela e ameaçando de machucar a família dela também. E certo dia, a Didi vai levar o Gregory numa loja lá da cidade e fala para ele comprar 3 telefones. Um telefone era no nome do próprio Gregory, para eles ali manterem contato, né? Claro que esse telefone aqui também foi grampeado pela polícia. O outro telefone era para ser para o tal do Ronald e o terceiro telefone no nome de outra pessoa. Bom, o que ela queria fazer com essa coisa toda aqui? Ela fez com que o Gregory ficasse ligando para ela desse telefone do Ronald, e então para que ela pudesse mostrar para a polícia depois os registros do telefone dela de que o Ronald estava realmente ameaçando ela. E depois ela iria jogar esse telefone aqui fora. E ao mesmo tempo que a polícia estava ali trabalhando com o Gregory, claro que eles estavam lá entrevistando as outras pessoas, os amigos e conhecidos do Abraham também e da Didi também. E foi assim que eles receberam uma informação muito importante do ex-marido da Didi. Ele conta aqui no dia 7 de abril, que foi um dia depois dela gravar aquele vídeo dele. Ele fala que ele estava nesse dia em um certo local e a Didi estava na casa que pertencia a eles, ao ex-marido e a Didi. Essa casa ficava em Plant City e é esta casa aqui da foto que vocês estão vendo. E a Didi pediu para o ex-marido cavar um buraco nesse dia no jardim desta casa. Ela falou para ele que queria preparar o jardim para fazer um lugar para jogar paintball e que ela enterraria algum lixo ali, tipo o resto de concreto da obra e tal. E ele fala que ele foi lá na casa realmente e cavou o buraco. E depois ele saiu e retornou no fim da tarde. E quando ele retorna na casa, ele encontra com a Didi novamente. A Didi tá toda suada, parece ali que fez, né, trabalhos braçais. E ela fala assim, olha, termina de tampar o buraco, porque eu já coloquei tudo que eu tinha que colocar, o lixo, né, nesse buraco, então faz esse favor para mim, faz isso hoje ainda. E ele fala que ele realmente tampou o buraco naquela noite, então estava escuro e tal, mas ele conseguiu perceber que dentro do buraco tinha tipo uma placa assim de concreto, que parecia ser concreto fresco. Estranho, né, gente? Estranho, né? A gente tá chegando quase no final do caso aqui, tá? Vocês já estão entendendo aqui o que está acontecendo realmente, né, nessa história. Nesse meio tempo, a Didi vai continuar contando as coisas pro Gregory, mas vai continuar falando que foi o tal do Ronald que tirou a vida do Abraham. Então o Gregory dá uma opção para ela. Ele fala, olha, eu conheço uma pessoa que está aí para ir para a cadeia, vai passar alguns anos lá, e está numa situação financeira bem difícil, então se você oferecer um dinheiro para ele, é capaz dele aceitar levar a culpa aí, né, desse crime para que a polícia saia do seu pé. A Didi achou essa situação perfeita e falou para ele, não, sim, vamos chamar essa pessoa então.
para fazer isso. Só que o Gregory fala isso para a polícia, claro, e a polícia vai lá e chama um policial que vai então disfarçado de criminoso para fazer esse papel ali para eles. O plano era convencer ela da mentira ali para que ela revelasse o que realmente aconteceu com o Abraham e se ele realmente, perdeu a vida, aonde que ele estava enterrado. Lembrando que mesmo assim a polícia já tinha informação lá do ex-marido do buraco, mas esses policiais aqui que estavam investigando esse caso, eles estavam recolhendo todas as informações antes de tomar ali, que seria o último passo da investigação. Bom, então ela vai ter um encontro aí com esse policial disfarçado, que ela não sabe que é policial, e esse cara fala, olha, eu vou levar a culpa sim, vou falar que fui eu que tirei a vida desse homem, só que você tem que me pagar $50 mil por isso. A Didi aceita ali esse acordo e com o tempo ele vai falar para ela, olha, mas eu preciso saber como que foi feito, qual foi a arma do crime e aonde que ele está enterrado. De início a Didi vai ficar desconfiada, não vai contar nada para ele, mas no final das contas ela vai acabar contando, porque ele convence, ele fala, não, mas como é que a polícia vai acreditar que fui eu realmente que fiz, se eu não vou saber onde que tá o cara e como foi que tudo aconteceu. E ela vai continuar falando pro Gregory e para esse policial disfarçado que foi o tal do Ronald. Então ela aparece um certo dia e fala, olha, eu falei com o Ronald e ele me contou realmente como tudo aconteceu. Foi 2 tiros no peito e tal, e ele está enterrado exatamente aqui. Então ele estava enterrado lá no quintal da casa dela, Ela leva esses 2 lá pro quintal da casa dela e fala, olha, foi aqui exatamente, aqui que ele está. Só que o tal do Ronald enterrou ele aqui no meu terreno. Então, quando a polícia for descobrir, eu não quero que eles descubram que está no meu terreno, porque senão eles vão achar que fui eu. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão tirar daqui e vão mover para outro lugar. E os 2 aceitam, falam, não, tudo bem, então a gente move para outro lugar, depois a gente fala onde que tá e leva a culpa de toda essa história. E então eles combinam ali uma noite para ir lá desenterrar. Ela mesmo vai lá na loja, compra pá e compra tudo para eles fazerem o serviço, entrega tudo isso para eles e depois ela vai para casa imaginando que eles vão lá desenterrar. Mas não são eles que vão lá, não, porque quem vai lá é a polícia. No dia 26 ou 28 de janeiro de 2010, a polícia começa a escavar a área e realmente eles conseguem encontrar os restos do Abraham, que tinha 43 anos de idade. E depois de alguns dias, o laboratório confirmou que aqueles eram realmente os restos dele. O lugar era exatamente onde ela apontou e onde o ex-marido falou para a polícia que cavou o buraco naquela noite. E ali eles também conseguiram ali recuperar as balas, da arma. Foram realmente 2 tiros no peito. Agora, vocês lembram do vídeo que ela gravou dele? As roupas que ele estava ali usando no vídeo eram essas roupas exatamente que ele estava ali embaixo da terra. Ou seja, logo depois que foi gravado aquele vídeo ali, ela foi lá e tirou a vida dele. Então, como a polícia tinha as informações dos registros dos 2 telefones, a polícia acredita que eles estavam na mansão dele no dia 6 de abril de 2009. Ela grava o vídeo dele lá, depois eles vão para casa dela em Plant City e lá ela tira a vida dele. A polícia também conseguiu encontrar manchas de sangue que eles encontraram depois de retirar o carpete de um dos ambientes da casa. Levaram isso para o laboratório, que foi confirmado que era o DNA do Abraham. E no dia 2 de fevereiro de 2010, ela estava passando de carro. Olha que mulher louca, gente. E de repente a imprensa, estava toda ali, toda perto, procurando as coisas e tal. E a imprensa parou ela, para falar com ela. Ela fala um monte de baboseira nessa entrevista, mente um monte. God knows I would never take another human being's life. God knows I would never take another human being's life. Só que logo depois que ela deu essa entrevista ali, logo depois ela foi presa pela polícia. Sim, dá fama para o presídio, que é isso que ela merece. Agora, qual que foi o motivo? Por que ela fez isso? Bom, claro que foi dinheiro, gente? Ele não tinha mais tanto dinheiro como ele tinha no começo, mas o resto ali que ele tinha, ela roubou dele. E, além disso também, muitos acreditam que, no final das contas, ele começou a desconfiar dela. Porque lembra que ele não sabia ler, escrever direito. Então, muitos dos documentos que ele assinou ali, de repente, ele mesmo nem sabia o que estava assinando. E, de repente, ele conseguiu descobrir isso aí depois. Então, começou a desconfiar dela. E, para que a farsa dela não fosse ali, a público,
Então, ela tirou a vida dele. Bom, o julgamento vai iniciar um tempo depois. Ela se declarou inocente. Ela negou dar depoimento no seu julgamento. E a defesa dela alegou que as provas eram circunstanciais. Todas as gravações da escuta são mostradas no julgamento, os registros dos telefones, as provas que foram encontradas na casa dela e tudo. E então que no dia 10 ou 12 de dezembro de 2012 sai a sentença. Ela foi condenada à prisão perpétua sem a possibilidade de condicional. Bom, depois de muito tempo, já que ela estava presa, ela deu uma entrevista para a Discovery ID. E na entrevista ela continua falando que era inocente e continua falando que foi tudo o tal do Ronald que fez. E nessa mesma entrevista ela chora bastante e fala que só Deus sabe que ela é inocente. Novamente, tá louca, mentirosa. 171 total. Agora, o que aconteceu com o restante da fortuna dele? Foram abertas várias ações para recuperar esse dinheiro. A casa que ela colocou no nome da empresa dela, eles conseguiram comprovar que ela nunca pagou o tal do dinheiro para ele. E em 2013, essa casa passou para o nome dos filhos do Abraham. E até o final de 2015, grande parte do dinheiro que ela roubou das contas bancárias dele também foi passado para contas bancárias no nome dos filhos do Abraham. Agora, mais uma notícia sobre esse caso aqui é que o Gregory, que ajudou muito a polícia, ele escreveu um livro sobre a morte do amigo. Bom, eu quero indicar para vocês aqui alguns documentários que eu assisti para complementar a pesquisa para o roteiro de hoje. Um deles é esse aqui, e o episódio sobre a história dele está na temporada 1, episódio 7. Também tem esse outro documentário que eu assisti pela Disney Plus, e está na temporada 1, episódio 1. E além disso também tem um na Discovery ID, e eu não consegui encontrar nenhum cartaz desse documentário aqui para mostrar para vocês. E essa é uma história muito triste, né? Porque o Abraham era um homem de coração gigante, ele ajudou muita gente e mesmo milionário, ele continuava vivendo a sua vida simples. Na minha opinião, parece que ele só queria viver uma vida confortável na casa, mas que fora isso, o dinheiro não fazia diferença na vida dele. Ele queria paz, e depois de somente 3 anos que ele ganhou na loteria, ele confiou em uma pessoa que ele não sabia do passado, e essa pessoa queria só a fortuna e não a amizade dele. E lembra que o Abraham nunca soube do passado criminoso que ela tinha, né? Se ele fizesse uma pesquisa ali muito rápido, ele ia descobrir que ela era uma trambiqueira 171 e não ia fazer negócio com ela coisa nenhuma. Então, por esse motivo, eu vou dar uma dica aqui, que eu já dei em outros vídeos aqui do canal, tá? Que a gente consegue, sim, fazer uma pesquisa muito rápida na internet e descobrir os antecedentes criminais de uma pessoa. E para você fazer essa pesquisa é só entrar no site da Polícia Civil do estado onde você mora ou do estado onde essa pessoa morou. E também você pode fazer a pesquisa pelo site da Polícia Federal. Nunca confie as suas coisas, os seus bens para uma pessoa que você não conhece, tá? Muito cuidado, porque tem muita gente aí que faz qualquer coisa por dinheiro, que é o caso da Didi, né? Que tirou a vida desse homem inocente. Antes de acabar o vídeo, por favor, deixa o like aqui para me ajudar, né, no crescimento do canal, e também compartilhe esse vídeo para os seus amigos que se interessam por esse assunto, para trazer mais gente aqui para o canal também. Se inscreve aqui se você não for inscrito, eu tenho vídeos longos toda terça-feira e fora isso eu tenho shorts nos outros dias da semana também. E antes de sair do vídeo, comenta qualquer coisa aqui para mim, por favor, para me ajudar no engajamento também, tá bom? Um beijo grande, eu vejo vocês no próximo vídeo.